Conversamos com o Dr. Mauro Dias, oftalmologista, proprietário da clínica Sensorial, sediada aqui na Avenida Barros de Almeida, São Benedito, Santo Antônio de Jesus e com filial também em Amargosa. Dr. Mauro tenta diversas especialidades, a clínica atende bastante casos de ametropia, ou seja, pessoas acometidas com miopia e hipermetropia. Qual a diferença entre essas duas patologias, as causas, sintomas e tratamentos específicos? Boa, Antônio, é com grande prazer que estamos aqui. Veja só, as ametropias são as doenças que causam baixa de visão por deficiência de óculos. Então, a gente tem a hipermetropia, que é aquela dificuldade que a pessoa tem de ler de perto. A miopia é a dificuldade da pessoa ler de longe. O astigmatismo, que é um tipo de grau de óculos que causa um borramento na visão. Então, a pessoa tem uma baixa qualidade de visão, tanto para perto quanto para longe, a depender do grau que a pessoa tenha. E tem a presbiopia, que acontece aos 40 anos de idade, em que a pessoa pode ser hipermétrope e presbita, pode ser míope e ter presbiopia também, né? A correção das ametropias são feitas com óculos ou lente de contato. Então, mediante a necessidade de enxergar melhor, a gente prescreve um óculos para suprir a necessidade que o olho daquela pessoa precisa. Desde cedo, Dr. Mauro, muitas crianças já apresentam deficiências visuais, seja no popular, seja no ambiente escolar. Quais os cuidados que os pais e educadores devem ter para que quadros como esses não sejam agravados? Antônio, veja bem, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda que a criança deva fazer uma consulta ao nascimento. Então, assim que nasce, é o teste do olhinho que a gente chama, justamente para identificar algumas patologias que possam dificultar o desenvolvimento da visão da criança. Então, você tem catarata congênita, glaucoma congênito e altas ametropias. Você tem um exame com 1 ano de idade para acompanhar a evolução daquela criança aos 3 anos e aos 7 anos. A partir do momento que a gente identifica que a criança tem uma deficiência de alguma natureza, ou uma alta hipermetropia, ou uma miopia, ou um alto astigmatismo, a gente prescreve um óculos para aquela criança para que seja feita a correção. Então, a criança, Antônio, quando nasce, ela nasce cega. Ela enxerga só vultos, só a luz. E para que o cérebro dela desenvolva, é preciso que o olho transmita com nitidez a imagem para o cérebro. Então, o cérebro ele nasce imaturo e ele vai aprendendo a enxergar. Então, no momento em que a criança começa a abrir o olhinho, começa a ser estimulada, se houver algo que impeça que isso aconteça, a criança não vai desenvolver a visão e ela pode ficar com a deficiência permanente para o resto da vida. Ela pode ser amblíope, ou olho preguiçoso, como o pessoal chama aí fora. Então, é importante que os pais levem os seus filhos para fazer as consultas iniciais da criança, para que a gente identifique se há alguma alteração importante que precise de correção. Claro, uma criança que tem 2 graus de hipermetropia, a gente não corrige, porque até 2 graus a gente considera para uma criança normal. Mas se ela tiver 2 graus de miopia, ela precisa de correção, porque senão ela não vai enxergar o quadro direito e vai haver uma dificuldade de aprendizado no enxergar. Então, depois dos 7 anos de idade, a gente orienta que quando o filho tem uma queixa, ele seja encaminhado para uma consulta oftalmológica. Então, a partir dos 7 anos, fica a critério dos pais em observar como é que está o desenvolvimento dos filhos, como é que eles estão na escola, o aprendizado. Então, se a professora passa olha, pai, o filho está apertando o olho para enxergar de longe, está escrevendo errado. Então, se ele passou pelas fases iniciais sem nenhuma dificuldade, se faz necessária uma nova consulta para fazer uma avaliação naquele momento, se é necessário corrigir ou não com o uso de óculos.
Doutor Mauro, até que ponto problemas visuais podem contribuir para a ocorrência de acidentes de trânsito? Não, existe uma exigência do Detran, inclusive, para que exista uma visão mínima para que aquela pessoa enxergue. Então, pacientes que têm carteira A e B necessitam de, no mínimo, 80% de visão em um dos olhos, nem que seja com óculos. Então, ela pode ter 10% de visão, quando colocou o óculos foi para 80%, pode tirar a carteira e vai constar o uso obrigatório de óculos. Quando a pessoa vai tirar a carteira D, exige que tenha no mínimo 80% de visão nos dois olhos. Se tiver 80% em um olho, ou 100% em um olho, e 40% no outro, mesmo com os óculos, você não pode dirigir carteira D. E a carteira E exige que haja 100% de visão nos dois olhos. Então, isso por quê? Porque já foi feita pesquisas, foi feita análise, que se a pessoa não tiver uma visão adequada, ela corre o risco de causar acidentes, levando o risco da própria vida e da vida de outras pessoas. Então, por isso essa exigência. E muitas pessoas não entendem quando chegam no Detran e são reprovados e me pedem, olha, diga que eu posso. Eu não posso. A gente tem que colocar de acordo com aquilo que está correto. Então, tem pessoas que vêm, eu quero dirigir caminhão, mas não tem qualidade visual suficiente para dirigir caminhão, infelizmente aquela pessoa não vai poder dirigir, justamente para evitar um acidente, evitar um risco de morte para ela e para outras pessoas. Muitas pessoas, mesmo sabendo da necessidade de uso de lentes corretivas, teimam em não procurar oftalmologista. Até que ponto isso pode piorar a situação? Olha, a correção de óculos pode ter problemas sérios, principalmente na infância. É como eu falei anteriormente, a criança que nasce com um grau de óculos alto, se não for corrigido a tempo, essa criança fica com o olho preguiçoso. E ela, com o olho preguiçoso, vai ter uma deficiência permanente. Então, quando a gente identifica que a criança tem uma deficiência, a gente trata. Dos 4 aos 6 anos, você consegue tratar bem. De 6 a 8, o tratamento nem sempre é efetivo. E depois dos 10 anos, você já não consegue recuperar a visão daquela criança. Então, o maior prejuízo para a visão, em termos de não correção do óculos, é na primeira infância. Daí a grande importância, porque muitas crianças deixam de exercer no futuro uma profissão que desejavam. Já atendi pacientes aqui que queriam ser piloto de avião. E quando foi fazer o teste pré-admissional para saber se podia pilotar avião, um dos olhos era amblíope e não podia pilotar avião. Então, teve o seu sonho jogado por água abaixo. E isso em função de não ter procurado, na primeira infância, um médico oftalmologista e feito a sua correção. A partir daí, a criança pode ter um desempenho ruim na escola, o adulto pode sofrer um acidente, pode a pessoa, tendo dificuldade de enxergar de perto, sentir dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, mas nada que seja grave. Corrigindo com óculos, se resolve toda a situação. Só na primeira infância que o prejuízo é permanente e, às vezes, pode prejudicar toda a vida daquela criança. Doutor Mauro, além dos equipamentos de ponta, a clínica sensorial é considerada como uma das que mais sobressai no atendimento. Qual a importância desse diferencial? Desde que chegamos aqui em Santo Antônio, já se vão quase 18 anos que a clínica está em funcionamento, a gente sempre procurou dar o nosso melhor às pessoas que nos procuram. A única coisa que eu lhe digo assim, que às vezes eu não consigo controlar, é que a procura é muito grande e às vezes atrasa um pouco o atendimento. Então eu peço que as pessoas tenham um pouco de paciência, perdoem-nos pelos atrasos, mas a nossa intenção é atender o melhor possível. Então, nós ficamos muito satisfeitos porque constantemente somos referenciados pela qualidade do nosso atendimento, pelos estudos, pelas pesquisas que a gente acompanha a nível nacional, os congressos, tudo isso são conhecimentos que a gente busca para trazer o melhor para o nosso paciente. Então, eu acho que todo médico, quando
quando busca conhecimento, busca para o seu paciente. E é a nossa satisfação de estar sempre sendo referenciado, tanto pela Associação Comercial, Prêmio Fama, como referência em oftalmologia aqui na região, é uma satisfação muito grande e o nosso desejo é continuar nos aperfeiçoando para atender cada vez melhor o nosso cliente, o nosso paciente. Finalizando, a TV Sage agradece, o espaço fica aberto aqui, as suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Eu gosto sempre de estar em momentos como esse, participando, podendo trazer esclarecimentos à população de Santo Antônio e região, né? E nós esperamos que as pessoas possam ter obtido mais essa oportunidade de conhecimento, e nas dúvidas que tiverem, a gente pode estar aqui à disposição para um novo momento e poder tirar essas dúvidas.